Bom, entrando ao vivo, deixa eu firmar aqui o tema da live de hoje. Entrando ao vivo também no YouTube, no Instagram, no Facebook. Pensar, estar conectada. Com seus objetivos. Que perfeito. Fixar comentário. Então a gente está começando essa live. Vamos gerar conteúdo. Flavinho, bem-vindo. Então, a galera vai começar a entrar agora e vamos falar um pouco sobre o tema da live de hoje. Então, o tema da live de hoje é você realmente, a sua forma de pensar, aquilo que você vem construindo como alicerce para o que você ensina, está conectado com os objetivos que você tem como profissional? Então, essa é a lógica de hoje, é isso que eu quero conversar hoje. E fica aí o convite para todos que estão na live, para aqueles que vão assistir depois. Inscreva-se nos canais YouTube, Facebook, Instagram. Provavelmente você já está inscrito, está por aqui. E curta, compartilhe, passa essa informação, passa esse conteúdo para as pessoas que você acredita que tem que ouvir isso. Tá bom? Então, primeira coisa que eu tenho que... Hashtag rumo aos 20k. Essa é a ideia desse perfil. Fazer, proporcionar, ajudar, contribuir para que profissionais, professores, principalmente é o nicho que eu estou trabalhando, mas que essas pessoas elas possam atingir um objetivo que talvez para elas seja algo inatingível, ou muito distante, ou um sonho impossível. E eu venho falando de detalhes específicos dentro do processo de acompanhamento de aluno, dentro do processo de divulgação, dentro do processo de um cuidado, de levantar informações. Então eu venho falando de coisas técnicas, só que ao mesmo tempo tem um detalhe que é muito importante, que é como que está o seu pensamento, como que é a sua mente a respeito do que você vem fazendo, do que você faz. E o que eu vou falar hoje é um pouco disso, da gente trabalhar um modelo mental. O grande dilema é que a gente vem, é como se viesse um chip colocado em cada ser humano, e esse chip ele vem com aquela carga de conhecimento que os nossos familiares, a sociedade em si, então algumas pessoas em si, elas foram nos ensinando desde que a gente nasce. Desde o momento que você nasceu da sua mãe, foi ali alguém ou algumas pessoas foram inserindo determinados conhecimentos, percepções para você desde que você nasce. E desde que você nasceu. E a partir daí, durante a sua vida, então entra ali ainda como criança, depois adolescente, depois já adulto, profissionalmente, pessoalmente, aquelas informações elas vão chegando. E isso vai constituindo o seu modelo mental. Sobre a forma como você pensa sobre determinadas coisas, a forma como você age em determinadas situações. E qual que é o grande ponto disso? Muitas vezes nós estamos congelados nesse modelo mental. A gente não está aberto, a gente não está receptivo para uma mudança. Só que ao mesmo tempo, esse modelo mental, muitas vezes ele está congelado. Ele está num processo que não contribui para a gente chegar onde a gente quer. Isso vai desde profissional, então eu querendo ensinar outras pessoas, mas também vai para o lado eu sou praticante de yoga, então muitas vezes aquele modelo mental que foi me passado, olha, você só pode chegar ali, você só pode fazer isso, você só pode agir assim. Então aquele modelo mental acaba me prendendo, porque eu não tenho a liberdade de começar a procurar, achar, agir de forma diferente ou ajustar determinadas coisas que me façam crescer. Feliz de quem está entrando aí, todas as pessoas, fico feliz.
Bom, então dentro desse modelo mental que a sociedade nos impõe, e se a gente pensar, eu vou ainda por um lado que eu não estou trazendo para o profissional, tá? Então vamos pensar assim, alimentação. Então qual o modelo mental que a sociedade nos impõe? Ela vai nos impondo. Então, se eu pensar 3 anos atrás, falavam do ovo. O ovo tem que comer ovo. Depois, agora, não tem que comer ovo. Agora só tem que comer a clara. Não, agora tem que comer a gema. Agora, o mais importante... Então, isso é algo que vai acontecendo e as pessoas... É como se esse chip fosse sendo colocado em cada um de nós e nós vamos seguindo essa linha de raciocínio. Então, dentro dessa linha, esse modelo mental que tem esse chip que está dentro de nós, a gente tem que ter a consciência que nós podemos mudar, que nós podemos alterar. E que dependendo do resultado que nós queiramos chegar, dependendo daquilo que nós queremos atingir, esse chip ele tem que ser ajustado. Porque se ele mantiver exatamente como veio de fábrica, provavelmente ele vai te conduzir a um ponto, a um determinado ponto, a um determinado fator que talvez, não é certo, não é errado, não é claro, mas há uma grande chance desse chip que veio de fábrica, ele não conseguir lhe conduzir além daquilo que já o chip foi preparado. E o que acontece? O mundo ele está em plena transformação. Pense o seguinte, eu como professor de yoga, eu me moldei dentro de um cenário. É o chip que foi colocado. Eu me formei, eu estudei para um determinado cenário. E aí esse cenário ele vai sendo alterado. Por exemplo, pela pandemia. Ele foi alterado, eu tive que me adaptar. Se eu não mudei aquele modelo mental que estava ali, aquele chip que estava claro na minha mente, o que aconteceu? Eu não deslanchei, como está acontecendo com muitos profissionais. Muitos profissionais não conseguiram se adaptar. Por quê? Existia um modelo mental, existia uma forma de agir, de trabalhar, de pensar. E essa forma, se ela não for ajustada, a gente tem um dilema. Como o perfil, como a ideia desse perfil é fazer com que as pessoas possam chegar a um resultado muito mais amplo, como professor, por exemplo, então eu preciso ajustar esse modelo mental. E aí, o que vem dentro desse modelo mental de um profissional como um professor, o que vem já inserido? Então vem algumas coisas, por exemplo, aquilo que eu ensino, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu me propus a passar adiante como conhecimento, me basta. Então se eu tenho um bom conhecimento de um nicho ali, de um fator, por exemplo, eu tenho um bom conhecimento do inglês, então eu sou um bom professor de inglês, porque eu sei ensinar, eu sei corrigir, eu sei passar adiante, eu sei fazer com que a pessoa aprenda mais. Se eu me situar basicamente nisso, é um modelo mental. Olha, se você souber falar as palavras em inglês, pronto, você está feito, você vai ter um excelente resultado como professor. O que acontece? É um modelo mental que está congelado e talvez não se ajuste ao panorama. Eu falei na última live, eu falei a respeito de um processo das pessoas elas aprenderem, onde elas aprendem. Então, se eu aprendi inglês na vida, ou eu aprendi inglês numa escola de inglês, eu aprendi pedagogia para ensinar inglês na faculdade. Então, eu fiz esse curso, e aí quando eu saio desse curso, existe um modelo mental. Olha, para você ser bem sucedido como professor, você vai fazer isso, isso, isso. É um modelo. Só que esse modelo mental, ele não te prepara para a vida. E se eu não me ajustar para a vida, principalmente com tudo que acontece no dia a dia, a gente tem um dilema. Então, esse processo de modelo mental, ele é muito importante. Então, por que eu falei de modelo mental? Quando eu trago para o cenário do professor, então eu falei aí desse, eu me basto dentro daquilo que eu ensino, se eu tenho pleno conhecimento acadêmico daquilo que eu ensino. Digamos que eu tenho conhecimento acadêmico sobre yoga. Isso não vai me bastar. Só o conhecimento acadêmico não vai me bastar, mas é o modelo que é criado, é o modelo que é ensinado. Depois, por exemplo, quando se fala de personalize, que é o tema aqui desse perfil. Personalize.
Quando eu falo isso para um professor, na mente dele, o modelo mental que ele aprendeu é o quê? Eu vou dar aulas personalizadas para uma pessoa. E isso na minha concepção, minimizar o personalize. Porque para mim, personalizar, e aí tem que mudar esse modelo mental, personalizar esse processo é um personalizar para tudo que eu faço. Se eu der aula para 10, 30, 40 pessoas, eu tenho que ter plenas condições de personalizar para esse grupo. Se o meu projeto de vida é dar aulas para uma penca de gente, para um monte de gente, então ótimo, eu vou dar aulas para um monte de gente de forma individualizada e personalizada. Isso não quer dizer que eu precise dar aulas, só aulas personal para uma pessoa, se eu não gosto disso. Tá? Então determinados modelos mentais são criados e a gente tem que ir ajustando para chegar num resultado específico, especial e mais expressivo, na verdade. Então tem outra coisa que é um modelo mental criado. Olha, e principalmente para quem já me conhece, sabe que eu trabalho muito, que eu dou muitas aulas. Então, para eu ganhar bem, para eu passar, me transformar nesse faixa preta dos professores, dentro do cenário dos professores que eu tenho observado, um faixa preta ganharia 20 mil reais, para eu passar isso, 25, 30, 40, 45 mil reais, o que tem algumas pessoas já fazendo esse processo, para eu passar desse cenário, eu tenho que mudar meu modelo mental. Então, e é o primeiro fator, dentro de tudo, o primeiro fator que eu tenho que entender é o que eu estou fazendo, talvez sejam pensamentos, sejam modelos mentais, sejam formas de pensar que estão congeladas, estagnadas. E eu preciso colocá-las em movimento, eu preciso ajustá-las com o cenário que está à minha volta, para as pessoas que estão à minha volta. Isso é muito importante para cada profissional tentar ajustar. Extremamente importante. Tá? Quando eu falo desse processo, quando eu ensino, o que eu ensino para fazer com que a pessoa atinja um cenário ideal para ela, então um cenário ideal para cada pessoa é individual. Dentro da pesquisa que eu fiz, teve uma pessoa que respondeu assim, eu perguntei, seria interessante você chegar a um resultado, a um patamar de ganho de 20 mil reais? Uma pessoa falou assim, não, eu não quero chegar a 20 mil reais. Então é o cenário dela. O cenário dela é ganhar 5 mil, 10 mil, não importa. Para ela, ela vai estar feliz. Mas esse objetivo, tem que estar muito claro qual é o objetivo dela. E dentro desse objetivo, obviamente, independentemente do que a pessoa queira ganhar, 10, 15, 20, 50 ou 5, para que ela mantenha uma constância nesse ganho, ela tem que manter uma base sólida. E o que eu procuro ensinar dentro dessa metodologia que eu desenvolvi para fazer com que profissionais, para que professores ganhem mais, é seguir uma estrutura básica que vai impulsionar aquele cliente, aquele profissional, de uma forma estruturada, constante, contínua, a ganhar o que ele se propôs. E como que é essa base estrutural? Essa base estrutural, ela vem da fidelização, então, como cuidar do seu cliente e como divulgar o seu trabalho da melhor forma. Esses dois pilares é o que dão sustentação para que o resultado ele seja contínuo, constante e crescente. Dentro do que você travou de objetivo, dentro daquilo que você quer fazer como objetivo. Então, isso é o que eu ensino. Para quem não sabe, no dia 27 eu vou fazer uma masterclass 100% gratuito, 100% online, falando exatamente disso, dessa estrutura que faz com que você possa alavancar os seus resultados dentro do cenário que você se propõe. E quando eu falo de mudança de modelo mental, para mim é criado um triângulo. Tenta imaginar um triângulo na sua mente e esse triângulo ele é a base dessa mudança de modelo mental.
Essa base de modelo mental, para mim, o mundo ideal é que esse triângulo seja equilátero. Isso quer dizer, o triângulo tem os 3 lados iguais. Os 3 pontos que dão sustentação para esse triângulo, ele tem que ser equilibrado. Não adianta um estar mais forte do que o outro. Não adianta um ser maior do que o outro. Para mim, a base estrutural de um bom resultado é esse triângulo estar equilátero, ser equilátero. Na verdade, estar equilátero é até uma melhor definição. Por quê? Porque tem momentos que alguns desses lados vão acabar ficando mais fracos, e aí é onde você vai colocar mais a sua energia. E aí, então, naquele momento, ele está equilátero. Naquele momento ele tem os 3 lados iguais. Talvez em algum momento você comece a perceber que um lado fica mais capenga, e aí é ali que você vai atuar. Você começa a ter uma visão mais clara de como melhorar a sua atuação e o seu resultado. E quais são esses 3 pontos? O primeiro deles é a relação interpessoal. Se você é professor, se você tem aluno, se você gosta daquilo que você faz, se você ama aquilo que você faz, então você precisa ter muito alto o nível de relação interpessoal. Ser uma relação interpessoal em todos os quesitos excelente. Desde a relação interpessoal aqui, falando, ensinando, passando conhecimento, desde até a relação interpessoal, por exemplo, de responder uma mensagem que o seu aluno te mandou. Então essa relação interpessoal, ela tem que ser muito forte, ela tem que ser construída. E esse é um ponto muito importante dentro desse triângulo. Depois, o segundo ponto é você enxergar exatamente quem é o seu público-alvo, quem são as pessoas que você quer atingir, quem são as pessoas que você quer impactar com aquele conhecimento que você tem. Isso tem que estar muito claro. Numa das conversas que eu tive ontem com alguns alunos e com alguns profissionais também, alguns desses profissionais, eles não têm claro quem é o público-alvo. E quando eu avalio os meus alunos, para mim está muito claro, eu estou muito feliz para quem eu ensino. Porque eu estou muito nichado, eu tenho exatamente o público, está muito definido o público para quem eu quero dar aulas. E isso já é um adianto muito grande. E dentro desse ponto ainda do triângulo, além de definir o público-alvo, é ter um conhecimento profundo, algo que eu venho falando muito aqui nesse perfil, no Personalize. Você tem que ter muito claro e de uma forma muito profunda o conhecimento sobre esse público-alvo, para que você possa atuar sobre ele. Então, eu chamaria lá o primeiro fator como a essência. Então, o primeiro fator, quando eu estou falando de relação interpessoal, é a essência do ser humano. A essência daquele trabalho, por exemplo, é ter uma relação interpessoal assim, perfeita, ou o mais perto possível do perfeito. Agora, quando eu falo desse público-alvo muito claro, quando eu estou falando desse perfil de aprofundamento da relação com o cliente, aí eu estou falando exatamente disso, meu cliente, meu aluno. Então, esse lado dessa pirâmide, ele é muito importante. E o terceiro lado é o resultado. Então eu poderia chamá-lo de resultado. Esse terceiro lado vai impactar em você estabelecer as suas metas. Como eu falei, qual é a sua meta como professor? Qual é a sua meta como uma pessoa que vai ensinar alguém? O que você tem como objetivo? Então essas metas elas têm que estar claras. Depois que você estabeleceu essas metas, você tem que gerar resultados. Então você tem que definir um caminho, uma forma para que você chegue aos resultados que você deseja. E medir esses resultados. Então esses 3 lados, eles têm que estar muito, muito equilibrados. Como eu falei, às vezes um deles, ou 2 deles, ou até às vezes os 3, eles estão totalmente desequilibrados. E aí você não consegue chegar no resultado, que é o que eu vejo muitas pessoas. E dentro do centro desse triângulo, o que tem? Aquilo que você ensina. No meu caso, tem o yoga. O meu aprofundamento no yoga, meu conhecimento no yoga, minha experiência no yoga vai fazer com que esse triângulo ele esteja realmente muito bem equilibrado. O centro, o cerne da coisa, obviamente para mim, é a filosofia que eu ensino, a filosofia que eu vivo. É aquilo que o yoga é a minha vida. Para mim.
Para um educador físico, se ele ama o que ele faz, a educação física ou aquilo que ele se especializou dentro da educação física vai estar ali como centro do triângulo. Mas esses outros 3 lados, então esses outros 3 pontos que formam os 3 lados do triângulo, ele tem que estar ajustado. Repetindo, essência, alunos ou clientes e resultados. Esses 3 pontos eles têm que estar coesos. A sua busca é por uma coesão desses 3 pontos, que dão a estrutura para aquilo que você ensina. Por isso que está no centro ali aquilo que você ensina. Quando você tem essa lógica montada na sua cabeça, você vai começar a ensinar e vai começar a se ajustar para isso. E aí entra de novo o modelo mental que eu falei lá no início, o modelo mental que é inserido, esse chip que é inserido dentro de você. Quando você aprendeu algo, aprendi, por exemplo, a dar aulas de yoga, entrou um chip. Esses outros 3 pontos que formam esse triângulo, eles vão fazer com que eu possa entregar da melhor forma possível aquilo que eu me propus a entregar, no meu caso, o yoga. Então, quando você compreende isso, você começa a conseguir atuar de uma forma mais expressiva para atingir os resultados que você deseja. Tá? Para todo mundo que estiver aí ainda na live, se você tiver alguma dúvida, me pergunta. Tá? E eu vou citar, algumas pessoas aqui estão no meu grupo do Telegram, que é um grupo que eu deixei lá, ele não é fechado, mas a pessoa se inscreve, a pessoa entra nesse grupo do Telegram com a ideia de trocar ideias, e ali o conteúdo, as percepções que eu vou tendo no meu dia a dia, eu vou colocando ali nesse processo. E esse grupo do Telegram, hoje eu lancei lá 2 histórias que eu já ouvi há muito tempo e que de ontem para hoje me vieram essas 2 histórias e que eu acho que vem muito ao encontro do que eu estou falando aqui de modelo mental, de mudança de modelo mental, de mudar ajustar esse chip que foi instituído pela sociedade, pela nossa família, pela nossa faculdade que nós fizemos, ou aquilo que nós aprendemos, foi inserido esse chip, como ajustar esse chip, como ir ajustando. E essas 2 histórias, elas vão muito ao encontro disso. Para quem está no grupo do Telegram já ouviu, e aqui eu vou repetir, porque eu acho que é bem interessante. Primeiro, são bem simples. A primeira delas, eu vou contar da forma como me veio, tá? Não sei se são as mais corretas, mas eu vou contar da forma como me veio. Então, a primeira delas é a história de um pai que pede para o filho pintar a cerca da casa. E aquele filho pega lá a tinta e começa a pintar. E ele pinta todo o lado de fora da cerca. Quando o pai chega para ver o trabalho que o filho fez, o que o pai pergunta? Pô, mas você pintou só a parte de fora. E aí o filho fala, mas eu pintei aquilo que as pessoas vão ver. As pessoas não vão ver a parte de dentro da cerca. E aí o pai responde para o filho, as pessoas não vão ver, mas nós vamos ver. E a outra história, e depois eu faço a minha percepção dessas 2 histórias, a outra história, ela entra é sobre o Steve Jobs. Então o Steve Jobs, quando criou o iPhone, dentro da criação, dentro aquele afinco dele de querer chegar no melhor resultado possível, o Steve Jobs ele queria criar o celular mais lindo por dentro, aquele aparelho mais lindo por fora, na verdade, mas ele pediu para os engenheiros que dentro fosse tão lindo quanto fora. E aí veio a mesma palavra, os engenheiros falaram para ele, mas ninguém vai abrir o celular, as pessoas só querem ver o celular por fora. E ele falou, mas eu vou ver, você vai ver o celular por dentro. E eu quero que seja algo extremamente lindo por dentro. E dentro desses 2 cenários, dentro dessas 2 histórias, o que eu trago de conclusão? Então, assim, integridade. Eu acredito que quando a gente ensina algo, e vale isso para os professores, que é o meu foco, mas vale também para os alunos e tal, quando você quando você ensina algo, não adianta só você querer passar algo para a pessoa que é algo que você quer mostrar para a pessoa que é legal. E você, realmente lá dentro,
você não acreditar naquilo, ou você saber que não é bem assim, ou saber que não é tão lindo quanto parece. Então, quando você ensina algo, você tem que viver aquilo, você tem que acreditar naquilo. Isso é integridade. E aí, essa essência, ela é externada. Quando a gente tem muito claro para a gente o quanto essa essência ela é linda, o quanto eu acredito naquilo, fica muito mais fácil eu poder passar adiante esse conhecimento. E, consequentemente, o resultado vem. E aí, os 20K talvez seja um ponto até pequeno para cada um de vocês. Tá? Sim, Jô, pode sim participar. Então, falando aqui novamente, inscreva-se no meu canal do YouTube. É um canal onde estão todos os vídeos que eu tenho publicado. Se você entrar na minha bio aqui no Instagram, tem lá o link, dá para você entrar no grupo do Telegram. Lá ficam todas as pessoas que estão registradas. Eu sei que algumas pessoas gostam, outras não gostam do Telegram, mas o Telegram tem isso de muito interessante, porque tudo que eu postei, tudo que eu falei, tudo que eu fiz de áudio está lá gravado, então você pode rever e rever quantas vezes, ver e rever quantas vezes você quiser. E tá lá no grupo do Telegram, então sim, pode ir. E no dia 27, então, vai ter a minha Masterclass, eu vou falar sobre isso, é a minha forma de poder contribuir com o mundo, contribuir com profissionais para que eles possam desenvolver os seus resultados e, consequentemente, ajudar os seus alunos a... É uma via de mão dupla. Então, eu quero que os alunos de vocês tenham o melhor resultado possível com o que vocês ensinam, que vocês estejam felizes como profissionais e, consequentemente, eu também esteja feliz, porque a minha forma é impactar a vida de pessoas, sejam os meus alunos, que é o que eu mais atuo, mas também que eu possa impactar a vida dos professores, tá bem? Então fica isso aqui, fica aqui essa live, espero que eu possa ter contribuído. Obrigado, Jô, por acompanhar, obrigado aí por estar dando esse feedback, e fico muito feliz se você que estiver aí desse outro lado, todos vocês puderem contribuir com sugestões, dicas, percepções, que vocês me tragam as suas dúvidas, porque através das dúvidas de vocês é como eu vou criar todo o conteúdo desse perfil, tá bom? Super, super beijo para todos, espero que tenham curtido e vejo vocês logo mais. Beijão!